Hum, tá bom, então. Bom dia a todos. Vamos dar início à nossa aula, né? Estou vendo aqui muitos aluninhos aqui, todos faceiros, todos alegres. Ana Gabriele, Ana Laura Romenilke, o Brian, Heloísa Abragião, Henrique Lima, o Isaac, Jordana, Júlia, Júlio César, Kelvin, Laura, Letícia, Lucas, Maria Eduarda, Natália, Nathalie, Nicole, Rafael, Sara, Tamile e Vitor Hugo. Como vocês estão, queridos? Agora vamos conversar assuntos de aula, deixa o chat um pouquinho de lado, tá bom? Vamos à nossa aulinha aqui, meus amores. Como vocês estão? Estão todos bem? Todo mundo com saúde? Sim. E a família, Sim. tá todo mundo bem? E a familiagem, todo mundo em paz? Sim. O irmão. Que bom. O Oi. irmão do meu primo pegou. Sim. Mas só que já passou. E também o irmão do É? o Covid encostou em mim. Meu pai também pegou, professora, só que ele já... Mas tá tudo bem. Meu tio e a família dele lá de São Paulo, O tudo Brian pegaram. fala do pai dele toda Só um pouquinho, aula. fala um de cada vez, queridos. Senão, O Brian fala do pai dele toda né? aula. Mas é que ele gosta do pai dele, né? Ele sente necessidade, às vezes, de compartilhar os assuntos, né, filho? Não é isso? Muito bem, vamos pedir a Deus, então, que nos abençoe, né, queridos? Que nos dê proteção, que ilumine nossas aulas, né? Que ilumine nossas famílias, que nenhum mal aconteça a nenhum de nós, que nos dê capacidade, que nos dê sobriedade, que nos dê sabedoria, né? E muito mais que isso, saúde para a gente continuar, né? Vocês querem falar alguma coisa, queridos? Alguém quer falar alguma coisa? Deixa pra lá. Deixa para lá? Então tá bom. Então vamos iniciar nossa aulinha, queridinhos, tá bom? E nossa aulinha de hoje nós vamos falar sobre este assunto que a prof vai colocar aqui para vocês agora, que vai ser transformações da matéria, tá? Então, se vocês observarem aqui na tela, vocês têm um título. Uma pessoa poderia, deixa eu ver alguém para não dar todo mundo falando ao mesmo tempo. Ana Gabriele, você tem áudio, filha? Sim. Tá. Então, o que está escrito aqui na tela, meu amor? Que eu estou compartilhando. Matéria e suas transformações. Isso. Tem alguém com o microfone ligado, em joguinho, tá? Ou com a TV ligada. Então, eu vou pedir para vocês prestarem atenção na aula, tá, meus amores? E o chat, só falar na hora que for fazer perguntas para mim ou para algum coleguinha sobre o conteúdo, tá? Evitem perder tempo agora, porque é rapidinho. Passa muito rápido nossa aula. Então, nós vamos falar sobre matérias e suas transformações, conforme a Ana Gabriele leu para a prof. E nós vamos iniciar falando sobre transformações físicas e transformações químicas. Observem essas duas imagens que vocês têm aqui, queridos. Tá aparecendo a imagem ali para vocês? Sim. Tá. Joia. Tá bom. Então, vocês têm nessa imagem ali, queridos, a primeira de água evaporando. A segunda, um papel queimando. Nessa primeira imagem, é uma reação física. Qual a diferença de uma reação física e de uma reação química? Bom, na física, sempre vai ter retorno da sua estrutura molecular, ou seja, não há alteração na estrutura. Como, por exemplo, a água aqui, ó, ela está no estado sólido, de gelo.
Aqui ela está no estado líquido e aqui no estado de vapor. Então, nesta primeira imagem, quando a água está evaporando aqui, ela está no estado, ou seja, do líquido para o vapor. É uma transformação física apenas. Não alterou a estrutura molecular, não deixou de ser água, porque mudou do estado gasoso, líquido para gasoso, e depois vai voltar a ser líquido novamente. Então, não houve uma modificação molecular, apenas física, onde eu posso observar que das 3 estados físicos da água, sólido, líquido e gasoso, não deixa de ser água por isso. Agora, nessa segunda imagem que vocês estão observando aqui, queridos, vocês estão vendo um papel queimando. Aí eu pergunto para vocês, por que é que o papel queimado é uma transformação química? Quem gostaria de responder para mim, abre o microfone e fala. Eu. Por que o papel depois, Oi? Porque depois ele vira cinzas? Exatamente. E aí, tem como eu pegar essa cinza e voltar a ser papel de novo? Não. Não. Então, se não tem volta na sua estrutura, houve uma modificação na estrutura molecular, conforme vocês estão vendo aqui, ó. Então, é uma transformação química do nosso meio ambiente. Então, as transformações, a matéria, ela pode ser modificada em química e física. A química ocorre alteração molecular e não volta a ser o que era, e a física, ela modifica somente a aparência física, onde ela retorna ao seu estado inicial. Observe essa outra imagem aqui. Ó, rasguei um papel. Ao rasgar o papel, essa estrutura, ela não deixou de ser papel, apenas eu transformei em 2 pedaços, não modificou como aqui, que foi queimado. Então, quando eu rasgo esse papel aqui, eu tenho 2 pedaços, ou seja, foi fracionado. Então, não deixou de ser papel, então é uma transformação física. Agora, o sorvete derretendo, também. Não deixou de ser sorvete porque ele derreteu. Também é uma transformação física da matéria, tá? Alterou apenas o estado físico, não compromete a estrutura molecular. Alguém tem alguma dúvida aqui no grupo de vocês sobre o que é uma transformação física, pessoal, da matéria? Quem que não entendeu direitinho, que às vezes quer que eu explique melhor, da física? Tá tranquilo? Tá. Muito bem. Então, Prof, oi. como que dá pra... eu não consigo ainda separar muito bem a física de química, não consigo... Tá. O prof vai explicar novamente. Eu não consigo separar muito bem, entender como funciona. Então, olha essa imagem aqui, meu amor. Por exemplo, você tá vendo essa lenha aqui que ela está queimando? Aqui virou cinza, olha aqui, ó, carvão e cinza, ó. Tem como eu pegar esse carvão e voltar a ser madeira, filha? Tem como eu pegar o carvão queimado e voltar ao estado de madeira, como era anterior? Pessoa que me perguntou ali a dúvida. Não. Então, nessa imagem, querida, você pode ver, ó, se não tem retorno ao seu estado normal, inicial, é uma transformação química. Ele modificou a estrutura da matéria, transformou a molécula. Aqui também, ó, o pão, ele está sendo comido, que o pão é orgânico, está sendo comido pelo fungo. Então, não tem como eu pegar aqui, tirar esse fungo e voltar a ser pão natural de novo, voltar. Tem uma transformação química. A física, meu amor, ela só muda a física, mas volta a ser o que era tranquilamente. Por quê? O gelo derreteu aqui nesse copo. Se eu colocar esse gelo aqui, ele derrete, mas não deixa de ser água. Ele tá água no estado sólido apenas. Tá bom?
Volta a ser água novamente. Entendi. Então tá bom. Olhem essa outra imagem. O que que tem aqui? Uma massa de pão. Quem me responde aí? Quem que vai participar? Deixa eu pegar uma pessoa aqui do meio. Laura Souza, tem áudio, filha? Sim. Tá. Laurinha, essa imagem que você está vendo aqui que a prof colocou, o que é necessário para que o pão cresça, filha? Fermento. Muito bem. O fermento é imprescindível para que a massa cresça. Aí eu pergunto assim para vocês: a mamãe fez ali um bolo delicioso que você mais gostava, o seu pão preferido de leite ninho que você pediu, tá assando lá no forninho. Tá no começo de assar, tá aquela massa bonita. Você vai e abre o forninho. O que vai acontecer com essa massa? Ah, Ela vai murchar? isso! Ela vai murchar? Exato! A massa vai abaixar, ela vai murchar. Por que será? Porque quando entra o oxigênio, o gás carbônico, ele desce, ele sai. Aí, esse gás carbônico que estava presente na massa do pão, queridos, aqui, ó, ele fica assim de novo, ele batuma. Então, isso é uma transformação química, porque houve a presença do fermento aqui, ó, modificou. Quando você assa o pão, uma transformação química também. Quando você se alimenta daquele sanduíche delicioso que você gosta, ou daquela comida preferida, o processo de digestão no teu estômago também é uma transformação química, porque não tem como você pegar ali o pão, o sanduíche, a tua comida preferida, voltar para tua boca, pegar na sua mão e dizer assim, voltou a ser o alimento que eu tinha antes, né? Porque ele foi transformado quimicamente por ação das enzimas que nós temos no nosso estômago. Entenderam a diferença? Oi? Tem uma pergunta. E Pode tipo a fazer. massa de pastel que ela é tipo, ela tem que fritar ela. Uhum. Transformação química. Fritou. Modificou. Mas tipo, como o bolo, ele quando abre, ele murcha, a massa de pastel, o que que acontece com ela quando... Tá, a massa do pastel, filha, como ela não é assada, bom, depende, tem pastel que é assado e tem pastel que é frito, né? A mesma coisa, você pode pegar, ele fica cheinho de ar, você abre uma pontinha, não murcha na hora, não fica, fica fofo, mas ele fica mais flácido um pouquinho, porque ele perde, é a mesma coisa, meu amor, se tiver assando no forninho qualquer massa que vá fermento para crescer, entrou oxigênio, ele perde, ele enxuga um pouquinho a massa. Tá bom? Tomate é feio, Isaac? Oi? Ano passado, a nossa professora geral, ela estava ensinando esse negócio sobre transformação física e química, e ela explicou totalmente diferente. Ela explicou que física é quando um ser humano coloca fogo no papel ou alguma coisa assim. Não. E química é quando acontece naturalmente. Não. Eu não sei quem é, não precisa me falar o nome, filha, mas tá trocado, tá bom? Ela explicou, ela trocou a explicação. A física, meu anjo, não ocorre mudança molecular, não tem alteração nenhuma na estrutura molecular. E a química altera. É que nem aquele videozinho que a prof fez lá do sopro mágico. Vocês assistiram? Sopro mágico? A prof fez uma videoaula para vocês. Então, aquilo é uma transformação química. Tá? Porque houve alteração ali na modificação. A hora que a prof lançou o gás carbônico assoprando, ele muda de cor. Certo? Oi? Oi?
Quem está falando comigo? Tem alguém que fez uma pergunta? Pode falar. Fala, Kelvin. Eu não tô conseguindo Mas você ligar eu tô meu te áudio. ouvindo. Pode falar, Kelvin. A prof está ouvindo você. Ele falou que não consegue desligar o áudio. Desligar? Mas você quer ligar ou desligar? Desligar? Não, deixa. Se não tiver barulho, não tem problema, Kelvin. Tá bom? Para desligar, você vai ali na tua imagem, tá? E clica no meio. Lucas Posser é o irmão da... É o irmão da Natália. Da Natália, não, da... Laura. Da Laura Posser. Exato. Às vezes ela entrou com a conta dele, né? Uhum. Então, assim, queridos, as estruturas físicas, ó, rasgar papel é físico. Escorrer, derreter o sorvete é físico. Agora, toda queima é química, porque houve modificação na estrutura. Aqui também, ó, todo fungo, ele é químico, porque há alteração na estrutura aqui, ó, que ele se alimenta da estrutura orgânica, tá bom? Olhem essa imagem aqui agora, ó. Tudo que tem antes da flechinha, estão vendo essa flechinha aqui no meio? Tudo que tem antes dela, a gente chama de reagentes, ou seja, duas ou mais substâncias reagem para formar o novo produto. Eu quero que vocês prestem muita atenção no que a prof vai explicar agora para vocês. Olhem aqui. H2, depois aqui, H2. Um oxigênio. Então, tudo que eu tenho antes da setinha, aqui ó, antes, eu chamo de reagentes. Duas substâncias reagem, ó, uma, duas. O H2 mais o oxigênio estão reagindo para formar o meu novo produto, que é a água. Ó, H2, um O. H2 mais um O resulta em H2O. Então, tudo que eu tenho antes da setinha são os reagentes. Estão reagindo para formar o meu novo produto, que é a água, molécula de água. Olha um outro exemplo aqui, queridos. Ferrugem. Vocês têm aqui, ó, uma corrente enferrujada, ou seja, tudo que você tem antes aqui, você tem depois aqui. Vamos contar as moléculas, ver se está certinho. Olha só. Um átomo de ferro aqui reagindo, um átomo de ferro aqui no meu produto. 2 átomos de oxigênio aqui, com mais um aqui, são 3. Então, olha a molécula de 3 aqui, ó. Estão vendo? OH3. Olha aqui, ó. O H. Então, Fe tá aqui. Oxigênio tá aqui, tá aqui. Hidrogênio tá aqui. O ferro mais oxigênio mais a água vai reagir me dando um novo produto que é a ferrugem. Isso é uma reação química, tá bom? Então, observem essa reação aqui e digam para a prof se vocês têm alguma dúvida, o que é reagente, o que é produto, por favor. Alguém tem alguma dúvida o que é reagente e produto? Eu tenho um pouco. Pode falar, quem que tá falando comigo? A Laura. Laura? Tá, Laurinha. Então, é assim, filha. Se você observar essa imagem aqui, ó. Você tem uma fórmula. Você tá vendo essa fórmula, Laura? Sim. Tá. Então, observe aqui, querida. Tem uma setinha aqui no meio, ó. Aqui e aqui, ó. É a mesma. Aqui, tudo que tem antes dessa flechinha, eu chamo de reagentes. Eles estão reagindo, ó.
eu falo assim para você, para sua mãe fazer esse pão ou um bolo, ela tem que colocar alguns ingredientes, que são os reagentes, certo, Laura? Então, ela colocou lá farinha, leite, ovos, fermento, para resultar em um produto que é a tua massa. Aqui é a mesma coisa, ó. 2 moléculas de hidrogênio mais uma de oxigênio vão reagir na nossa atmosfera para formar a molécula de água, que é H2O, para formar o meu produto. Então, o que é reagente? É tudo que se junta antes, eu vou ter que ter depois no meu produto formado. Maurinha, melhorou ou ainda ficou sem entender? Melhorou. Tá. Ixi, tem quase nada lá. Do que o Isaac Barroso está falando? Sobre que assunto, filho? Pode falar, Júlio. Tá. Júlio, pode falar, meu anjo. Pode perguntar que a prof lê. Você não tem áudio, Júlio? Não, meu amor. Não tem previsão no momento de volta às aulas, tá? Por que que não tem previsão, filho? Porque é assim, a gente depende da Secretaria da Saúde para que essas aulas voltem, tá bom? Então, não somos nós, não é a coordenação, não é a direção, não é professor, não somos nós, população. Não vai, meu amor, voltar nesse mês, não, tá bom? Não tem nenhuma data ainda de previsão de volta. Por que que não tem? Porque a gente depende da Secretaria da Saúde. Quem vai informar isso é a Secretaria da Saúde, que aí eles vão fazer um plano de como a gente vai voltar, de como, para depois ter uma data para retorno, tá? Não tem, não. Até tinha um site que estava falando sobre retorno de aulas em agosto. O secretário da Educação e da Saúde falou que aquilo era fake news, tá? Que não tinha ainda nada, nenhuma data, não tem nada ainda por enquanto. Quando tiver, vocês serão informados, pode ter certeza, tá bom? Oi. Depois que acabar as férias, vai continuar tendo aulas assim? Provavelmente, meu amor, a gente vai daí explicar, provavelmente, eu acredito, que quem define isso quem define isso é a irmã e a nossa coordenação, a Alexandra, tá? Que vai falar, mas provavelmente a gente vai dar aulas mais ao vivo, assim, vai ser vídeos e aulas, tá? Tá bom? Tá. Então tá, meus queridos, vamos continuar aqui, ó. Tem mais um assuntinho para a prof falar, sobre transformações da matéria. Vocês sabem que a matéria, ela sofre algumas transformações no meio ambiente, certo? Certo? Nessas transformações, eu posso fazer mudanças. Mudanças de como? Mudanças que podem ser por alguns utensílios. Então, vocês tiveram um videozinho com a prof sobre separação de misturas. Vocês lembram desse videozinho, dessa videoaula que a prof explicou para vocês? Sobre separação de misturas? A prof explicou, por exemplo, que nós temos, por exemplo, assim, ó, catação. A mamãe vai fazer um feijãozinho de almoço, mas ela precisa retirar os componentes que não são bons aqui, as pedrinhas, os ciscos. Ela vai pegar uma concha para fazer isso? Uma vassoura? Uma peneira? Não, ela vai separando, ela vai escolhendo. Exatamente, filha. Ela vai... Quem que falou que é a Luciane? Luciane sou eu. Tem gente perguntando quem é a Luciane. Luciane. É que entrou mais uma Luciane, que apareceu. Não, meus amores, sou eu. É que eu Não, é que ela colocou para apresentar. Não, uma é para apresentação da tela aqui, meus amores. Ah. Tá? Então, é assim, ó.
O processo de catação é um processo que envolve separação de sólidos, sólidos maiores, que é o grão de feijão, com sólidos menores que não nos interessam, que são os ciscos. Então, isso é um processo de separação de componentes que é chamado de catação. O outro processo que também é parecido, mas eu uso a peneira. Por que a peneirinha? Porque aqui, ó, fica retido o que não me interessa e cai a parte que me interessa aqui, ou ao contrário, certo? Então, nesse caso aqui, ó, os ciscos ficaram retidos na peneira e vai passar aqui, ó, o que me interessaria, que é a parte mais fininha que vai passar por essa peneira, por isso o processo peneiração. Filtração. A filtração é de sólido e líquido, ou seja, é o pó de café com a água. E além de fazer a filtração, eu também tenho a extração do sabor, que é do café. Então, olha só, esse café aqui, que ele está sendo extraído, que é o sabor, tá? Ele também, além da extração, ele passa por esse processo onde fica retido no filtro o resíduo sólido que não me interessa mais. Tá bom? E também pode ser feito esse processo pelo chá. O chá pode ser feito por extração, que você extrai o sabor do chá, e também pode ser quando a água, você joga ela quente para extrair sabor, às vezes você tem que fazer a fervura, né? Então, o café é utilizado filtração e extração. O chazinho é a fervura e a extração do sabor. Tá bom? Esse aqui, se você tivesse em casa uma gotinha de corante alimentício, uma tinta qualquer, você pingar 2 gotas aqui, ó, e jogar sal, esse óleo ele vai descer, vai se misturar e vai voltar de novo para cima. Então, fica bem bonitinho se formar as bolhas coloridas. A decantação é o quê? São processos diferentes, tá? Aonde a parte mais densa fica embaixo e a menos densa fica em cima. Nesse caso aqui, o óleo, ele é mais leve, então ele está na parte de cima da água, e a água fica aqui na parte de baixo, certo? Na decantação, nós temos na ETA também, que é o processo de tratamento da água, tá bom? Então, na ETA, a gente consegue verificar muito bem esse processo, que é a separação das misturas, tá bom? O próximo processo, gente, tem gente conversando no chat ali, coisas que não tem nada a ver com a aula, tá? Então, vamos prestar atenção aqui nas nossas imagens. Aqui, o que vocês acham que é isso aqui? Eu vou chamar alguém para me responder. Brian? Brian tá aí? Oi. Brian, o que você está vendo nessa imagem aqui, meu amor? Peraí. Aqui nós temos a água. Uhum. E aqui, o que você acha que é esses brancos aqui? Evaporação? Isso, aqui está acontecendo a evaporação. Então, nós temos aqui campos de salinas, tá? Aqui é sal, certo? Uma outra menininha da outra turma falou, prof, eu pensei que era caixão, que era um cemitério. Não é não, tá? Aqui, queridos, é sal. São campos de sais, onde a água está sendo evaporada, tá? E fica o sal aqui retido para depois fazer o tratamento e ser enviado para as indústrias e supermercados, tá bom? Então, aqui, ó, evaporação. A água evapora e fica só a parte líquida. Em laboratório, a gente faz isso aqui, ó. Destilação simples, pelo destilador. Então, aqui eu tenho água salgada aqui dentro, e eu quero sal aqui no fundo desse balão de fundo chato, tá? Pelo destilador. Eu vou aquecer essa água, vai cair aqui, ó, nesse processo aqui de condensador. No condensador passa no vapor, ele passa no estado de vapor, porque ele foi aquecido, essa água, e vai cair na forma líquida aqui embaixo, que ela resfriou,
na ponta do condensador, resfria, caindo na forma líquida. Então, eu fico com o sal aqui retido e com a água sem nenhum sal mineral aqui no copo de Becker destilada. Então, isso é destilação simples, que acontece de outra maneira aqui, ó, que é na evaporação, certo? Então, evaporação é como se fosse uma destilação simples também, tá bom? É como se fosse. Então, aqui nós temos o destilador que explica essa situação que vocês podem ver aqui. Certinho, pessoal? As transformações ali da matéria e a separação de misturas. Alguma perguntinha para a prof, por favor? Não? Bom, então, se vocês não têm, a prof vai fazer perguntas, tá? Eu gostaria de saber aqui, alguém que saiba me dizer as etapas da ETA ou da ET. ETA, Estação de Tratamento da Água. Fala pelo menos umas 2 etapas para mim. De tratamento da água. Eu sei que uma é filtração e outra é... Ai, esqueci a outra. Primeira coisa, eles vão lá e... Tem um que é... Eles pegam uns... Meio que um... Ah, esqueci o nome, onde eles deixam a água repousando para deixar os resíduos caírem. Daí depois eles fazem outros processos, e daí tem a filtração que a Maria falou. Exatamente. Então, o primeiro processo, queridos, de tratamento da água é chamado de captação. Então, a água é captada lá nos rios, lagos e mares, né? É captada, lagoas, e levado para a estação AETA, a estação de tratamento da água, né? E eles fazem... Também tem a etapa de floculação, né, prof? Exatamente. Sabe o que é essa etapa de floculação? Eles lançam na água um componente chamado sulfato de alumínio, formando flocos. Para que forma aqueles flocos? Porque na água ali no tratamento fica poeira e restos de sujeira pequenininho que não foram segurados na gradeação, lá nas grades, que é o primeiro processo que passa a água. Então, como não consegue ficar retido a poeira, a sujeira, eles fazem o quê? Eles vão jogar esse sulfato de alumínio, tá? Esse sulfato vai formar flocos que vai decantar, ou seja, vai para o fundo dos tanques. E um dos últimos processos ali, antes de ir para a redistribuição, quem saberia me dizer os 2 componentes que eles jogam na água, que tem uma grande importância, importante falar. Pode falar. Cloro, flúor e cloro. Isso! Muito bem, gostei de ver. Sim, faltam 4 ou 5 minutinhos para terminar a aula, mas vamos terminar a explicação primeiro. Então, olha só, queridos, eles jogam o cloro para matar o quê? Micro-organismos. E o flúor para diminuir a incidência da cárie infantil. Ah, mas isso é fácil saber. Eu quero saber por que eles lançam o cal antes de mandar para distribuição nas cidades. Quem que vai me responder por que é lançado o cal? Eu falei nos meus videozinhos a importância do cal, que tem um pH acima de 7, né? Um pH alcalino. Por quê? A água não pode ter cor, nem sabor e nem cheiro. Mas, para passar nos canos, qual que é a importância do cal estar na água, lá na estação da ETA? Nathalie, quer falar? Pode. Filtrar a água? O cal não é para filtrar, meu amor. Prof, eu não sei se tá certo, mas é para não, tipo, enferrujar os canos? Exatamente. É para não enferrujar, meu amor, não corroer, porque eles são de plástico, tá bom? Isso mesmo. Isso. Eles são feitos, essa partezinha, eles são feitos de plásticos. Então, eles jogam esse cal, porque o cal, ele tem um pH
acima de 7, para manter um pH alcalino. Oi? Então, é para não corroer os canos, tá? Porque se ele ficar muito ácido, essa água, ela vai corroer os canos e vai fazer com que haja infiltração e jogue sujeiras e bactérias nessa água, chegando às nossas casas contaminada novamente. Então, é bem importante eles colocarem o cal na água, certo? Então, o flúor serve para incidência da cárie infantil, o cloro para matar micro-organismos, e nós temos também a filtração, que é areia grossa, areia fina, né? Nós temos composições ali dos filtros, tá? Para de conversar, Nathalie, Isaac, no chat sobre assuntos que não é da aula. Sim, já estamos terminando, tá bom? Mais 2 minutinhos apenas. Deixa a professora concluir. Então, para que a água seja considerada potável, gente, de boa qualidade, livre de contaminação de qualquer substância tóxica, ela tem que passar para a estação de tratamento da água. Outra coisa bem importante para encerrar. Alguém de vocês joga algum comprimido, algum medicamento no vaso sanitário ou no tubo de esgoto, ou seja, nos canos da pia da cozinha? Não pode, tá bom? Meu pai joga cápsula. Não pode, sabe por quê, meu amor? Quando a gente tiver algum medicamento vencido, a gente põe num pacotinho e entrega numa farmácia. Eles vão dar o destino adequado, sabe por quê? Porque esse medicamento, ele vai para o tubo de esgoto. Ah, mas ele vai lá para o esgoto. Ótimo, vai para o esgoto. Só que o ET, depois de tratado, esse esgoto, ele vai ser lançado nos rios e vai ser pego novamente para tratamento da água para a gente ir para nossas residências, para a gente tomar. E se tiver com medicação poluído, a gente vai se contaminar e se poluir com medicação. Entenderam? Por que não pode jogar? Não se deve, Sim. Tá bom? Nunca devemos jogar nada pelo ralo da pia de medicação vencida, nem um comprimido. Devemos colocar num pacotinho e levar numa farmácia que eles dão o destino correto para medicamentos. Ok? Uhum. Tudo bem, queridos? Alguma pergunta para a prof? Não. Ninguém? Não. Oi. Tem um trabalhinho que você lançou para entregar hoje ainda, né? Pode entregar ao máximo hoje. Tá. Quem não fez, tá bom? Que trabalho. É que para quem não fez só, meu amor. É aqueles que a prof estava cobrando lá por causa da notinha, tá bom? Então tá bom, meus amores. Um grande abraço, boas férias, tá? Não tem tarefa, não tem nada. Oi? Você tá falando do trabalho do ET? Eu tô falando daquele trabalhinho que avalia 5 que tem gente que não fez, tá bom? E para quem não entregou. Podia ser maquete, podia ser pesquisa, ou um trabalho feito com material reciclável, tá bom? Tá, eu fiz. Então tá bom, meus amores, boas férias, bom dia para vocês, tudo de bom, tá? Tchau. Beijo, tchau. 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 Podem sair da live. Tchau. Tchau, meus amores. Falou. Ô, prof.